Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 19 de maio. Neemias capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Jeraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, e de Maraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada, Ejonã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões,
sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte e defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até à porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente e eu após ele. E a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias e Semaías e Eleazar, Euse, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. E faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Aleluia. O ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes de cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Capítulo 13. Neemias remove diversos abusos. Capítulo 13 de Neemias e o último capítulo. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei,
apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Esse Tobias é aquele que tentou impedir a construção dos muros de Jerusalém com Sambalate e Gesem. Explicação minha. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Então, entre eles havia também os fiéis, que poderiam ser depositados neles toda a confiança. Comentário meu. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Eu contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam. E mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado.
Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Então vocês estão vendo que eles fizeram parte das famílias de Tobias e de Sambalate. E agora Neemias está aqui falando sobre este pecado que eles continuavam cometendo, né? Porque Deus havia dito que eles não se misturassem com mulheres das outras nações pagãs, idólatras, que seria abominação para Deus, mas eles não obedeceram. Comentário meu. Continuando. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém? Você terminou de ouvir o livro de Neemias. Você ouviu os capítulos 12 e 13. Como eu tenho aqui um tempinho, eu quero fazer aqui um comentário bem rápido. Quando no capítulo 13 de Neemias eu li que diz assim: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo. Eu estou relendo, porque já li o capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, quem são essas mulheres moabitas e amonitas? Quem são? Que origem são esses dois povos? Esses dois povos deu-se origem em Gênesis capítulo 19, quando Ló deitou com as suas filhas na caverna, que Deus o livrou da destruição de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal, e Ló seguiu com suas duas filhas para a cidade de Zoar. Depois ele entrou numa caverna com suas duas filhas, e elas, por pensarem que não ia ter filhos, não ia ter varão que elas casassem e tivessem filhos, elas embebedaram o pai. A mais velha deitou com Ló, sim, engravidou do seu pai, cometeu esse ato, esse incesto, né? Horrível. E ela teve um filho por nome Moabe, a mais velha. Depois a mais nova também se deitou com seu pai, engravidou dele e teve um filho por nome Amon. Então daí surgiram os moabitas e os amonitas. E eles se tornaram
inimigos do povo judeu, do povo de Deus, embora sendo origem de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então, aí nasceram os amonitas e os moabitas. Se você ler toda a história dos amonitas e moabitas na Bíblia, você vai ver quão terríveis foram esses dois povos. Então, aqui no livro de Neemias, no capítulo 13, Deus está dizendo que havia uma ordem, que eles não podiam fazer parte deles. E também, quando eles quiseram passar pelas terras deles, andando pelo deserto, eles não deram passagem para eles. Pelo contrário, eles alugaram, o rei dos Moabitas alugou Balaão para ministrar maldição contra Israel. Mas Deus não permitiu que Balaão concretizasse o desejo, o propósito do rei Balaque. É muito bom você estudar a Bíblia, compreender, aprender essa história de Balaão para amaldiçoar Balaque, para amaldiçoar Israel. A pedido do rei Balaque está no livro de Números. E esta parte aqui dos Moabitas e Amonitas, onde foi a origem deles, está em Gênesis capítulo 19. Deuteronômio 23, deixa eu ver se eu encontro aqui um versículo, senão eu passo à frente. Deuteronômio 23. Deuteronômio, capítulo 23. Eu vou ler do versículo do 1 ao 3. Também eu já li o livro de Deuteronômio para vocês. Estou só te recordando para ajudar um pouquinho. Deuteronômio 23, versículo 2 e 3 diz assim: Moisés falando ao povo: Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Versículo 3 do capítulo 23 de Deuteronômio: Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, no meu site de estudos bíblicos também tem a história dos amonitas, dos moabitas e também dos edomitas, que é descendente de Edom. E Edom foi o nome que Esaú passou a se chamar, Esaú, irmão de Jacó. Quando ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, ele passou a se chamar Edom. Então, os edomitas, moabitas e amonitas se tornaram inimigos do povo de Deus, da nação judaica. Essa eu não posso comentar muito, porque eu não estou pregando e não estou ministrando estudo, eu estou lendo a Bíblia. E se eu for comentar tudo que eu ler, esta gravação vai ficar enorme e as pessoas talvez nem tenham paciência de ouvir. Mas eu incentivo você a estudar a Bíblia, pesquisar direitinho. Estes nomes eu pesquisei. São muitos nomes próprios, eu encontrei 1781. Tem nomes repetidos em família, vários nomes. Tem nomes na Bíblia que se repetem mais de 20 vezes o mesmo nome e de pessoas diferentes. Eu sempre digo, na minha família tem um nome que acho que já tem a 5ª pessoa com o mesmo nome. E não é a mesma pessoa, né? É pai, avô, é tio, é sobrinho, com o mesmo nome. Então aconteceu isso também na Bíblia. E muitas às vezes podem até confundir com nomes e com as pessoas. Precisa ter muito cuidado, você que prega a palavra de Deus, que ministra estudo, examina direitinho para não trocar pessoas e nomes. Agradeço até aqui por você estar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Te espero na próxima gravação, se assim você desejar. Muito obrigada por me ouvir. Deus te abençoe.